Na quarta-feira passada, nós estávamos aqui, já tínhamos falado acho que uma meia hora mais ou menos, ou mais, quando faltou luz. Então, quem estava aqui ouviu tudo que eu disse. Quem não estava aqui perdeu tudo. Porque faltou luz até para gravar, não foi só um problema de internet. Foi luz no Lago Norte todo, não houve luz. Então não há registros. E eu não tenho a menor condição humana de repetir absolutamente nada do que eu digo. Nada. Eu não tenho essa capacidade, eu não nasci, eu não planejo, eu não programo, eu não escrevo, eu não nada. Sai o que sai, está dentro de mim, é evangelho e é assim que vai. Então, eu nunca nem faço a tentativa de repetir nada, porque é uma tentativa impossível. Eu não nasci para ser ator, eu não conseguiria decorar um texto. Você diz, você não consegue, com a memória que você tem, ela é boa para tudo que é espontâneo e verdadeiro dentro de mim. Mas se você quiser que eu repita a mesma coisa, eu tenho um bloqueio internalizado contra a repetição dentro de mim. Em todos os sentidos. A minha alma é absolutamente existencial. Ou sai o momento, ou não vai sair o dia de ontem. Eu vivo no dia de hoje. E é só nesse dia que eu consigo viver. Eu sou um ser de cada momento. Então não adianta eu tentar repetir, para quem perdeu em casa, porque não vai dar certo. Mas a minha querida Négia, tanto quanto a minha querida Dora, são escribas naturais, né? Fica uma aqui, ó, de um lado, uma à direita e outra à esquerda, todo mundo anotando as coisinhas, de modo que eu sei que elas sempre têm um resuminho para elas próprias, o que é uma coisa muito boa de todo mundo fazer. Quem faz, guarda, aprende, fixa muito mais, é óbvio. E aí quando uma coisa assim acontece, é a segunda vez que acontece, eu dou uma recorrida, ó. Se fizeram anotações, me mandem. E aqui eu tenho uma súmulazinha muito súmula mesmo, que eu quero manter como súmula, para a gente poder prosseguir. De modo que eu vou apenas ler a síntese dos esboços daquilo que na quarta-feira passada eu falei aqui, e que me chegaram pelas notas que essas queridas puderam fazer, não é? Então, nós iniciamos no texto que nós estamos, que é Lucas, capítulo 9, do verso 49 em diante, que é parte daquela trilogia de surtos que acontece aos discípulos logo depois que eles são expostos à transfiguração de um lado, ou ao enfrentamento demoníaco do outro. Vocês e todos os que acompanham têm lembrança de tudo. Primeiro mês, quando a gente entrou nessa primeira dimensão dessa trilogia de surtos, nós ficamos o mês inteiro falando do quem porventura entre nós é o maior, não é? No reino dos céus. Depois nós entramos na segunda dimensão desse surto, que é, bom, já que entre nós nenhum de nós é o maior, de fato não poderia ser diferente, porque nós somos os melhores. Então não dá para eleger um melhor entre nós, porque nós todos é que somos os caras. Aí nasce aquele fenômeno que eu chamei aqui de conosco, que é esse ente coletivo, também chamado de igreja, entre aspas, que é o conosco, que é o equivalente coletivo ao self, diferenciado do eu real. É uma projeção fantasiosa, e que ganha vida própria por nós, projetado de nós, porque em existindo esse ente coletivo chamado conosco, ou igreja, as nossas responsabilidades individuais se diluem. Os nossos surtos são todos coletivos. E tudo que se torna coletivo irresponsabiliza a individualidade significativamente. É por isso
que nasce, eu disse, e disse de maneira expandida no curso de um mês inteiro, quase que invariavelmente a psicologia da seita, no ambiente coletivo fechado de conosco. Especialmente quando conosco se torna um ente que se autocultua, o que é praticamente inevitável depois de um tempo. Vocês vejam que eles estão seguindo a Jesus. A viagem inteira nós temos acompanhado há quase um ano. Assim mesmo, seguindo Emmanuel, Deus conosco, rapidinho eles deram um jeito de deixar El fora e ficarem só conosco. Porque já começa o surto de quem é o maior, logo em seguida vem aquele outro que nem pergunta tem, já vem carregado de certezas. Mestre, embora se mantenha todos os predicados de reverência para com Jesus, mestre, que é aquele que nos ensina, portanto é a quem eu não tenho afirmações a fazer, eu tenho no máximo perguntas a fazer e preciso ouvir com muita atenção. Mas conosco, inverte logo isso. Conosco continua chamando Deus de Deus, mas Deus já não é mais Deus, quem é Deus é conosco. Conosco continua chamando Jesus de mestre, mas quem dita as regras é conosco. Então, Jesus orna conosco, mas é conosco que dá as regras. Essa é a vocação natural da humanidade, e o conosco humano que se vincula a Jesus não sofre menos o surto luciferiano de conosco na perspectiva coletiva do que qualquer outra manifestação humana, como o nazismo, como qualquer movimento coletivo de autodivinização da coletividade, em qualquer tempo da história. O nazismo foi só uma ilustração rápida. Ou como a religião. E aqui no nosso caso, como o cristianismo especialmente, ou como o islamismo, que são expressões de conosco, de entes coletivos que falam em nome de Deus, o cristianismo em nome de Jesus, do Jesus que nasceu do ventre da Roma constantiniana, do cristianismo, e o islamismo fala em nome de um Deus que tem o apelido de Alá, mas que seria o mesmo Deus Javé de Abraão, e que seria teoricamente o pai de Jesus Cristo, do ponto de vista da salada dessas religiões. Mas eles falam em nome de conosco matam, se esfolam, bombardeiam. Conosco está ungido por Deus para ser quem Deus não tem coragem de ser, segundo conosco. Para defender os interesses de um Deus que não se defende. São os álibis. Mas o surto é outro. O surto é luciferiano sempre, é a vocação tanto individual e que não deixa de apresentar seu aspecto coletivo, de cada ser humano, tanto quanto da humanidade, de querer ser como Deus. Como Deus sereis. Essa foi a sugestão lá do Éden, que fica presente em todo lugar, a todo tempo. Ora, ela não nasceu nem no Éden. Ela nasceu num pré-Éden. Num pré-Éden de uma dimensão que nós temos apenas sombras de percepção dela. Quando um ente, que é descrito como um querubim da guarda celestial, uma descrição com palavreado humano para descrever o elemento pretoriano da presença desse ser celestial junto ao trono eterno, é nele,
sem tentação, sem ambiguidade, sem ambivalência, sem diabo para nenhum diabo, sem nada. Na presença da luz absoluta nasce esse surto nesse ser, que é uma coisa tão séria que o Novo Testamento chama isso de mistério da iniquidade, que nasceu no coração dessa estrela da manhã, desse Lúcifer, desse filho da luz, desse filho da alva, que virou Satanás, que virou diabo num ambiente perfeito. Perfeito tu eras quando tu foste criado, não se achou nele nada senão perfeição. Ele era o sinete da perfeição, o sininho da perfeição dos universos. E o cara surtou. Agora imagina nós, que já somos filhos da contingência do tempo e espaço, que fomos ambientalizados num ambiente onde a perfeição existia como inocência dentro de nós, mas na subjetividade das nossas mentes, não objetivamente no universo, porque havia a serpente ali, que é apenas um ser arquetípico de manifestação desse poder sedutor e invisível que nasceu do mistério da iniquidade, sobre o qual eu falei, estava ali presente para seduzir. E a sedução foi a inveja dele. Satanás pecou o pecado e peca o pecado da soberba em relação às outras criaturas, não em relação a Deus, porque quem é que vai ser soberbo em relação a Deus, se Deus é Deus? De Deus a gente não sente soberba. Para sentir soberba o cara tem que achar que está olhando de cima. De Deus ele podia sentir inveja, era vontade de ser, olhando para cima dizendo, subirei e serei maior. Depois que ele invejou Deus, ele se tornou soberbo em relação aos outros, às criaturas, às negas cósmicas, não ao Altíssimo. Então, ele usou o elemento da sua sedução, que se teve o poder de seduzir o ser perfeito no ambiente da perfeição, teria poder de seduzir qualquer um em qualquer outra dimensão. E veio para os nossos pais originais de consciência humana, chamados de Adão e Eva nas Escrituras, e lhes sugeriu que eles poderiam ser como Deus. E essa foi a sugestão que pregou, que colou, que entrou e que se transformou no surto mais essencial de toda criatura humana. Essa vontade de ser Deus, que em sendo visitada logo depois pelo realismo esmagador da consciência da morte, que foi o que os atingiu quando eles quiseram ser como Deus, eles ganharam consciência da finitude e da mortalidade, fizeram a viagem para o polo oposto. O que deflagrou neles a fobia da morte, o medo de morrer. O que startou essa contagem regressiva de ansiedade angustiada de tentar fazer essa existência valer, que é o que deflagra a necessidade de imortalização da vida individual ou até da existência coletiva, tribal, comunal ou estatal, marcando o seu lugar na história, construindo a sua torre, a sua pirâmide, no caso de indivíduos narcisistas ou de coletividades sofrendo de narcisismo e de superioridade, para poder fazer o xixi histórico da imortalidade deles. Morremos, mas deixamos uma marca que sobreviveu a nós, de um lado. Essa mesma fobia da morte deflagra todos os processos de desinteria existencial na gente. É por causa disso que o cara fica nessa contagem regressiva angustiada, dizer tem que caber mais coisa na minha vida, eu tenho que me tornar alguma coisa, eu tenho que me surtar, virar algo, todo mundo tem que se transformar em alguém, em alguma coisa, enquanto é tempo. Aí vai construindo o self, ao invés de trabalhar
quem você é mesmo, você se concentra no holograma dessa projeção, ou então isso gera os narcisismos mais diversos. O que é autoimagem baixa e esmagada e depressão em razão de existencialidade depressiva, se não um narcisismo frustrado? Na realidade, os seres hipernarcisistas tendem a sofrer as piores depressões do mundo quando o narcisismo deles não encontra na vida uma corroboração que os afirme conforme o surto de grandeza que eles tiveram sobre eles mesmos. Aí, a irrealização desse surto gera os maiores abismos de depressividade em uns. Quando o indivíduo consegue começar a realizar esses sonhos, o surto é a hipertrofia narcisista. Ele vai virando um ser que vai comendo a si mesmo. Ele vai se alimentando do seu próprio sonho e fantasia de divindade. E de acordo com o âmbito, a área de manifestação da vida dele, ele vai desenvolver o seu surto naquela dimensão. Ele pode se tornar, se ele for médico, ele tanto pode se transformar num gênio extraordinário movido por pura vaidade, tanto quanto ele pode se transformar num mutilador de pessoas. Ele pode dizer, não, eu sou Deus, daqui para frente eu sou o Roger Abraim, sei lá o quê. Se o pai da criança não gera, eu meto o meu. E vou fazer filho para todo lado e ninguém vai saber, ainda vou ganhar $200 mil por fabricação. Isso é que é safado. Mas que surto é esse, não de um cara que diz eu sou Deus? E daí? Ninguém precisa saber, eu tenho meu mundo, as regras faço eu. É um hipernarcisismo. Todo hipernarcisismo se torna criminoso contra a existência do outro. Não dá tempo para eu entrar nesse aspecto aqui. Mas essa é uma tendência que está instalada na gente e, como eu dizia anteriormente, não existe ambiente na qual ela não possa se desenvolver. Se pode se desenvolver diante do trono do Altíssimo na perfeição, por que não se desenvolverá no meio de toda ambiguidade? Ora, nós estamos tratando aqui do caso da comunidade dos discípulos andando e seguindo a Jesus. Eles estão seguindo o perfeito na simplicidade dos suores e dos improvisos humanos, que é Jesus, no mundo caído, no mundo de tentações, no mundo onde a própria natureza deles carrega todas as rachaduras, todos os potenciais de desenvolvimento, a surtos, a doenças, a narcisismos, a depressividades, ou a mania de grandeza, ou a comparação, ou a inveja que qualquer outra natureza humana possua. A diferença é só no foco e no reflexo da doença, no objeto do foco e no reflexo da doença. Mas essa realidade está presente. Aí não é de admirar que eles queriam saber quem é o maior entre eles. Esse é o surto alexandrino. Alexandre o Grande. Quem é o maior entre nós? É o surto cesarino, augustiano. Quem é o mais augusto entre nós? É o surto de todos os poderosos da terra. Todos, sem exceção. É o surto da Forbes, do Fortune. É o surto de qualquer que seja o elemento de glorificação do homem para o homem. Está presente em todos nós. E não deixaria de estar, assim como não deixou de estar presente diante do trono de Deus, não deixará de estar presente nisso que a gente chama igreja. É simples assim. Por que estaria ausente? Se Jesus andando com os carinhas. E eles estão vindo. De onde estão vindo?
Largaram tudo. O senhor que é o senhor, é o Messias. Deixa barco, deixa empresa, deixa mulher, deixa filho, deixa sogra, é fácil. Mas vamos lá. Foram com ele. Aí é milagres, é reino de Deus se manifestando, é demônio gritando, tu és o Cristo, e os bichos estão ali que não se aguentam. Anda aí, Jesus anda sobre as águas, multiplica pães, apazigua ventos e ondas, transforma a matéria, a água vira vinho. Não tem doença que não saia, não tem morto que não levante, não tem diabo que não esperneie. E os caras estão dizendo, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, é uma revelação, porque se Deus não abrir o entendimento, ninguém entende. Então, olha, vocês foram visitados pela graça. Aí logo depois o visitado pela graça, que é Pedro, já surta. Aí vem, leva aquela pela cara, reda Satanás. Aí Jesus prossegue com eles, ensina-lhes mais uma coisa, ensina como é desimportante aparecer diante dos homens. João Batista veio, ninguém ficou sabendo. Era Elias, mas Deus conhecia. Só uma lição poderosa, mas adiantou? Não adiantou. Os que foram ao Monte da Transfiguração surtaram. Já lá em cima queriam fazer uma tenda, 3... para Moisés e Elias e Jesus, e eles iam ser os gestores dessa Disney World of Glorification. Iam ficar lá, com o Mickey Peter, bem na porta, que é um PTL, é um Praise the Lord, lá do Jimmy Baker, que era o que ele queria fazer, um parque temático de uma coisa assim, de 3 tendas. Pois bem, o surto está lá desde o princípio. Se der para a gente exercer controle, se a gente puder fazer gestão das dispensações de Deus, se a gente puder dizer onde mora Elias, onde mora Moisés, onde está Jesus, e se nós aqui soubermos e fomos os guias turísticos da glória, que glória para nós, aleluia! Louvado seja Deus, recebi uma revelação. E ganhei um privilégio especial. Qual é o líder que não gostaria de ser visitado por essa mandinga? O evangelho, no entanto, diz que era loucura, eles não sabiam o que estavam falando. Descem, tem uma crise lá embaixo, um demônio renitente que não sai. 9 deles, dos apóstolos, tinham passado a noite discutindo com os escribas. Jesus vem, expulsa o espírito ruim dos escribas, manda o espírito mal do menino sair, bota tudo no lugar e diz que o demônio não saiu porque eles eram homens de pouca fé. E que aquela casta não saía senão com muito jejum e oração. Aí a estrada prossegue. Outra vez Jesus repete que o caminho dele é para a cruz. Só nesse período em que eles estão andando, no que está descrito entre Mateus 16 e Mateus 18, são 3 repetições. Afirmando a sinalização, olha, é assim comigo, é para lá que a gente está indo. Mas o pessoal, enquanto ele diz isso, olha o que passa pela cabeça deles. Para a gente ver o que o evangelho ensina e o que passa pela cabeça do discípulo. Enquanto Jesus está ensinando isso, eles estão querendo saber quem é o maior entre eles. Jesus está dizendo, olha, eu estou indo para a cruz. E os caras estão dizendo, escuta, quem é o maior, hein? Pelo menos a gente vai com senso de grandeza, sabendo quem é o mais importante entre nós até a morte. É o tamanho do surto humano. O cara quer ser o maior até no caminho da morte. Vejam como isso é sério em mim, em você, na humanidade toda, que é para a gente não brincar com a nossa natureza. Não tem bom. É vacilar e instalar, porque não precisa nem instalar, está instalado. Se vacilar é Clódia, só isso. Aí Jesus os ensina, repreende, bota uma criança no meio, tudo aquilo que a gente viu um mês seguido aqui. Aí os caras dão uma saidinha, vem aquele homem expulsando o demônio em nome de Jesus e os demônios saindo.
E eles voltam e dizem: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos porque não segue conosco. Olha o tamanho do surto. Se o mestre já não é mais o absoluto é conosco. Já não importa mais Jesus, o que importa é a gente. Eles tinham genuinamente fundado a primeira igreja de conosco na Terra. Surgiu a primeira denominação, que é a que assambarca todas. Conosco. Não segue conosco. Aí, isso a gente informa a Deus. Olha, Deus, a gente disciplinou o fulano porque ele não segue conosco. A gente tirou o nome dele do nosso livro da vida porque ele está ausente há 3 meses. A gente o disciplinou da ceia porque ele está há 6 meses sem dar o dízimo. E a gente sabe que ele ganha muito bem. A gente disse a ela que ela não ficará curada porque ela quebrou a corrente na campanha de oração. A gente diz o que a gente quer para esse mestre, que é mestre de porcaria nenhuma para conosco. Conosco só é frouxa, covarde, não tem a coragem de meter a cara para fora e criar sua própria seita. Nós somos conosco. Não tem Jesus conosco não, não tem Emmanuel, só tem conosco. Somos nós, quem quiser nos seguir, nós somos os caras. Nós somos o super-homem do Nietzsche. Aí eu respeitaria muito mais do que essa coisa de ficar se escondendo atrás do mestre, que só serve para a gente informar o que conosco decide. Nós lhe proibimos. E Jesus foi misericordioso conosco. Porque apenas lhes disse: não lhe proibais. Já devia ser mais bastante para que conosco calasse a boca em relação ao que acontece entre Deus e o homem para sempre. Não lhe proibais. Não é em meu nome. Eles estão me descrevendo em relação a quem eu sou de modo acertado? Ou é só o meu apelido, a conjunção de letras que eles estão usando? Ou eles estão de fato falando em meu nome? Para Jesus falar em seu nome não era o que significa para um evangélico. Para um evangélico ou para um cristão da cristandade, seja ela qual for, falar em nome de Jesus é usar o nome Jesus, essa mandinga, essa mágica, essa macumba de J-E-S-U-S, sem nenhum conteúdo, sem que seja necessariamente vinculado à pessoa de Jesus. Às vezes esse nome está descrevendo até a figura do diabo. Mas se esse nome for mencionado, todo cristão acha que até a macumba virou uma coisa santificada. Se for gritada pentecostalmente em nome de Jesus, serve. Passa. Para Jesus não era assim. Quando eles disseram a Jesus: vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o que eles estavam dizendo é: tem alguém que à nossa semelhança discerniu quem tu és, crê em ti como nós cremos, e pratica e exercita o evangelho como tu fazes e nos ensinas a fazer. E ele está expulsando demônios. E os demônios estão saindo. Como eu disse no primeiro dia, essa era uma boa nova para quem fosse discípulo. Que o evangelho estivesse se expandindo assim, como o vento, como Jesus quer. Mas não. Eles disseram: mas nós lhe proibimos porque não segue conosco. O que eles estão dizendo é que conosco já tinha se tornado mais importante do que Jesus, sutilmente. Embora conosco diga que existe para Jesus, que trabalha para Jesus, que serve a Jesus, que cuida dos interesses de Jesus da terra, que é a padroeira de Deus, se for o caso.
Esse é o discurso de conosco. Essa é a vitimização que a maioria de nós aqui, ali, em qualquer lugar, tem sofrido de conosco esses anos todos. Conosco calou bocas lindas de Deus na terra. Conosco queimou gente, conosco proibiu gente, conosco silenciou as mulheres 2000 anos. Conosco determinou o que era Deus e o que não era Deus entre os homens e determina até hoje. Conosco manipula e usa o nome de Jesus como quer. Conosco se serve de Jesus na sua covardia e para praticar o seu estelionato, porque o que aconteceu aqui em Lucas 9 ainda é o embrião inocente do que nesses 2000 anos conosco se tornou. Então, semana passada, eu repeti e descrevi alguns desses surtos de seita que conosco gera imediatamente. Eu não vou descrevê-los aqui, porque não é nem o caso. E nós vimos também quais são os efeitos, do ponto de vista psicológico, que se instala nesse grupo que a gente chama igreja, em razão da supremacia de conosco sobre o Evangelho. E como isso é sutil, fácil e simples de se instalar. É uma viajadinha até a esquina e quando o cara volta, já volta de outro lado. É uma conferência que ele vai assistir de um surtado de conosco e ele volta totalmente mudado e transformado. Aí também nós vimos que isso acontece porque conosco é um ente de instituição divina, mas de natureza absolutamente humana. E que quem não consegue fazer a diferença entre igreja e igreja, entre Emmanuel, Deus conosco, que é a igreja, e conosco sem Deus, fica perdido. Porque a igreja de Jesus foi instituída por ele. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja é invencível. Agora, a de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, batendo sem entrar. Lá só tinha conosco, não tinha El. Conosco estava sozinho, conosco dizendo, olha, eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, conosco é o máximo. Conosco tinha virado corcundinha, conosco estava fazendo sexo oral em si mesmo. Por isso é que ele estava corcunda, só enxerga a si mesmo. É conosco, só olha no máximo até o umbigo e do umbigo a genitália. É a doença de conosco, é a doença de Laodiceia. A igreja de Jesus, real e verdadeira, que é inquantificável, que não é passível de ser assambarcável por nenhum olhar fenomenológico humano, só Deus a conhece, essa continua firme e forte. Agora, essa outra igreja de conosco, essa começa para acabar. Cadê Laodiceia? Em março do ano que vem, agora em 2010, se Deus quiser, eu devo voltar lá. E quem quiser vir comigo e puder, venha que vai ser um prazer. Mostrar para vocês como uma igreja acaba rapidinho. Uma igreja escrita na Bíblia, com mensagem de Jesus para ela e tudo. E como ele não poupou, bicha. A de Éfeso, que começou com Paulo, que teve João pastoreando, acabou. Temos uma carta aqui linda, mas a carta que Paulo escreveu tem o seu recíproco negativo anos depois, na carta que Jesus mandou por João, lá no Apocalipse, para a igreja de Éfeso, dizendo, olha, vocês ficaram só conosco, sem ela. Ortodoxos, cheios de doutrina, tudo isso, mas sem amor. Então, dias contados. Ou vocês voltam ao primeiro amor, ou eu não tenho nenhum compromisso conosco, convosco nenhum. Nenhum. Onde estão elas?
Aonde está Israel, segundo o conselho de Deus no Velho Testamento, como inspiração para a terra? Entrou no cacete, foi para todos os exílios e passou 2000 anos disperso. E até hoje está em cegueira e ignorância. A igreja começou e continua. A que Jesus criou e instituiu, que é divina, humana, tem seus erros, tem seus equívocos, mas sempre que cai, cai de joelho. E continua. E ela não é quantificável na terra, ela não tem endereço, ela está espalhada no meio da terra, ela é sal da terra, não é sal do saleiro. Essa que é sal no saleiro e que é quantificável é conosco. Conosco é que é sal no saleiro. A verdadeira igreja não é quantificável porque ela está desaparecida na humanidade, entre os homens, é sal da terra. Como Jesus queria. Agora, conosco não. Conosco tem saleiro e eles vivem trocando. Não gostam nem daquele Disneyzinho, daquele cisnezinho, daquele saleirinho brega do cisne, que é o mais efetivo de todos. É o que menos cola sal nele, é o que mais funciona. Melhor do que esses China que a gente compra, ficam todos úmidos, lindos e não sai nada. A gente vive batendo assim para ver se sai assim no bicho, porque não sai sal. E a igreja, enquanto não levam mais assim, não sai nada assim. É o que a história prova, a história humana. Até no livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja fica ali, fica ali, fica ali, Jesus mandando, vai, eu dei poder, preguem para todo lado, mas eles ficam ali, aí tem que vir perseguição de Estevão. Aí sai, aí sai, vira o sal um pouquinho. Aí chega no outro lugar, fica ali, não sei o que, só vai na base do senão não vai. Vocês me entenderam, né? Eu podia ser mais nítido, pelo amor de Deus. Não poderia. Fiz mímica da verdade de Atos dos Apóstolos e da história da igreja para ver se a gente entende. Um pouco como conosco tem essa vocação para esse negócio. Conosco, se não entrar na burdoada, vou te dizer, fica com prisão de ventre cósmica. Não vai a lugar nenhum, se entala ali. Oh, glória a nós. Aí, o Evangelho chega e nos mostra como todos nós estamos a um passo disso. Entre igreja e conosco. O que nos salva de virarmos conosco é seguirmos a Jesus e somente a Jesus e o Evangelho e nos diluirmos como sal da terra no mundo. Morrendo todo dia, dissolvendo a nossa vida na existência de outros, fora do saleiro. Porque se você ficar preso e disser a única vida com Deus que eu tenho é em conosco, meu amigo, só batendo muito no saleiro para despregar da tampa, que é para ver se salga alguma coisa em algum lugar. Se virar salzinho do saleiro, se virar crentinho de conosco, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens, vira monturo, vira insignificação, vira igreja, que é esse ente que na maioria das vezes, se a igreja que fosse arrebatada mesmo, não fosse a que faz diferença, a que está misturada na terra salgando o mundo, sem carregar necessariamente nenhum estandarte do cristianismo, mas carregando a bandeira do amor e da graça, que é essa que será arrebatada. Mas se não fosse essa, se fosse conosco a ser arrebatada, ninguém ia notar. Ninguém ia notar, porque conosco não faz falta nenhuma na terra. Aliás, iam notar, dizer assim, o que aconteceu com o mundo? Está melhor, a aura melhorou. Assim, tem um negócio de ser uma camada, saiu um peso da Terra, porque conosco botou um peso no planeta, que eu vou te dizer. Especialmente o conosco do monoteísmo.
O conosco judeu, o conosco cristão e o conosco islâmico são os conoscos desgraçados. É um peso no planeta que não tem tamanho. A gente quase na Terra só trata desses três conosco. Agora, isso tudo nasceu de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus mesmo. Israel dançou para os ídolos. Os apóstolos testemunharam a ressurreição mesmo. Mas a ressurreição virou, depois de um tempo, para alguns e para a maioria, o cristianismo do poder do imperador Constantiniano de Roma. E é isso que a gente quer até hoje. Experiência de Maomé com Alá, com Deus, só Deus sabe qual foi. O fruto, todavia, a gente vê à nossa volta. Então, os piores conosco que a humanidade já conheceu são os conosco que nascem supostamente de uma relação com Deus. Esse é o pior surto. O pior diabo não foi aquele que surtou em relação a qualquer outra coisa, senão o primeiro diabo que surtou em relação a Deus. De modo que, prestem bem atenção, vocês aqui, você em qualquer lugar, andar com Deus é sublime, mas é apenas sublime se o seu andar for somente com Deus. Porque se no processo você começar a andar com você mesmo, você vira conosco de si próprio e depois vira conosco com a maioria dos que se assemelharam a você e que passaram a sofrer desse surto de superioridade coletiva, que é o que domina a mentalidade da religião e foi até hoje o que fez com que aquela oração sacerdotal de Jesus, dizendo que eles se amem uns aos outros para que o mundo creia, não tenha se materializado aos sentidos da história jamais. Porque conosco não é capaz desse amor que morre, que serve, que se entrega. Conosco só proíbe, conosco se auto-absolutiza, conosco dogmatiza, conosco, se nos primórdios proibia, depois de algum tempo, conosco mata. Porque conosco, como eu disse na quarta-feira passada, quer sempre tomar o lugar de Jesus. Jesus é que disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Para conosco, Jesus disse: quem não é contra vós outros, já é por vós outros. Então não briguem contra o fluxo da vida. Aproveitem todos os fluxos da vida. Andem nas torrentes da boa vontade. Se vocês encontrarem um fluxo, seja de vida, de boa vontade, de amor, de inclusividade, não proíbam. Se for a misericórdia que estiver sendo exercida, já é em favor de vocês, mesmo que vocês não tenham tido nada a ver com isso. Não se sintam com direito autoral de nada. Vocês não têm royalties de nada. Eu não dei royalties do evangelho para vocês, nem direito autoral. É livre como o vento. E a sabedoria de vocês vai ser reconhecer a graça de Deus sempre. Não é chegar e dizer: aqui tem graça porque eu cheguei. A grande maravilha é você chegar sem que nenhum de vocês tivesse chegado e vocês reconhecerem que a graça se manifestou generosa sobre todos os homens. Aí vocês vão estar tendo o olhar de Deus, não o olhar de conosco. Porque conosco, se conosco não produzir, não gerir, não controlar, não é de Deus. E vocês sabem que é assim que funciona. E vocês sabem que esse é o anti-evangelho. Bom, eu disse muito mais do que isso na quarta-feira passada, quando faltou luz. Inclusive eu mencionei o fato de que conosco tem uma vocação horrorosa
para se assentar naquilo que os crentes sempre pensam que é um grande pagão ateu que irá se assentar, que é no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Conosco tem uma vocação horrível para virar abominável da desolação. Eu falei da história do papado, falei da história do protestantismo, falei dos surtos de nazismo neopentecostal entre nós, falei dos Antíoco Epifânios que existem entre nós, cada um querendo fazer o seu próprio trono, se assentar naquele trono como se fosse Deus. Eu proíbo, eu permito, eu abençoo, eu desabençoo, eu amaldiçoo, eu dou cobertura, eu tiro cobertura. Quem é esse senão o abominável da desolação, sentado num trono que não é dele, que é de Deus, fazendo decretos e declarações divinas a seu bel prazer, capricho, luxúria, lascívia, gula e desejo sobre os homens, controlando as mentezinhas dos enfraquecidos por esse endiabramento. E nós falamos sobre isso bastante, e é uma pena que eu não vá conseguir repetir, nem seja o caso. Agora, a nossa reunião de hoje está começando agora. Que horas são, por favor? Então ela já devia estar terminando. Hã? Dá para eu ir meia hora? Vocês me aguentam meia horinha? Tá bom? Então eu prometo quarta-feira que vem, aí a gente não tem essa repetição que eu fiz por misericórdia aos que estavam em casa e que ficam com avidez e de repente apagou tudo, eles não viram nada e nem souberam o que aconteceu. Mas por causa de você eu tentei fazer essa pílulazinha. E por causa de vocês, que estão aqui toda quarta e não perdem, eu vou prosseguir mais meia horinha, tá bom? Hoje, o nosso texto é a sequência desse, que começa aqui em Lucas 9, no capítulo 51, versículo 51. Que ato contínuo, depois de Jesus dizer isso que nós vimos até aqui, diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto aos céus, ele estava o tempo todo dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Agora, ele estava já dizendo para si mesmo, chegou a hora. Então, já não é mais hora de viajar na direção norte. É hora de ir para o centro do país, para Jerusalém, porque nenhum profeta morrerá fora de Jerusalém. É isso que Lucas está dizendo. Quando chegou esse momento existencial nele, que aqui é também descrito como o momento de ser assunto aos céus, porque Lucas transcende a cruz, sabe que a cruz ia acontecer, mas que para Jesus era a hora que ele celebra o tempo todo, é hora de voltar para o Pai, eu vim do Pai, eu volto para o Pai. Chegando essa hora, Jesus manifestou, expressou no seu semblante, o que é uma coisa psicológica maravilhosa em Jesus. É o não budismo de Jesus, não no sentido pejorativo, tem muitas coisas boas nos ensinamentos budistas. Eu não estou... Aqui não tem guerrinha religiosa, não. Onde tem coisa boa, tem coisa boa. Agora, Jesus é o centro de tudo, e o que não for parecido com Jesus não serve. No entanto, o que é maravilhoso nessa psicologia de Jesus é que o rosto dele se altera, de acordo com a existencialidade dele. Não tem um zen Jesus aqui, que está indo assim para a cruz, e com aquela cara de pamonha santa. Não! Mudou o rosto. Tinha uma gravidade diferente instalada. Tinha um franzir de testa, tinha uma mira estabelecida nele. Tinha um olhar penetrante, tinha uma visão que passava sobre os montes, já pousava em Jerusalém e já olhava para a eternidade. Estava expresso nele. O
que é saúde humana total, que é quando o livro de Provérbios diz, que é quando o coração e a face vão se tornando um. É saudável quando o coração bom aformoseia o rosto, e é uma desgraça quando o coração ruim torna insuportável mesmo o ser humano esteticamente mais belo. Agora, não é de beleza nem de feiura que se está falando, é de sinceridade, é de conectividade, é de correspondência. É a alegria corresponder à alegria, a tristeza corresponder à tristeza, o momento corresponder ao momento, sem extravagância, sem exagero, sem histeria, mas também sem o ocultamento da emoção. Ele não está tendo nenhuma crise de nada, nem de uma euforia que diz, aleluia, eu vou para ver o Pai. E nem de uma autodramatização dizendo, chegou a hora de aguentar esse perrengue. Não há bipolaridade nele, o que há é um equilíbrio. Mas que nem por ser equilibrado deixa de manifestar a sua própria pintura, o seu próprio cenário, a sua própria correspondência no rosto, na face. Essas são as pessoas sadias, que mantêm equilibradamente o sinal do ser refletido na face. Esse é o ser sem nenhuma vocação para a hipocrisia. O hipócrita é o que consegue botar outra cara. O sincero não exagera nem para um lado nem para o outro, cara nenhuma. Mas também não disfarça a verdade do momento. De modo que com sobriedade, quem quer que seja sóbrio, o sentirá e o perceberá. Foi por isso que os samaritanos perceberam a Jesus e conosco não. Porque conosco vai ficando entupido. Conosco só enxerga a si mesmo. Conosco tinha trabalhado. Conosco tinha sido enviado por Jesus para preparar pousada nos lugares aonde ele ficaria até chegar em Jerusalém. Aí mobilizaram-se. E João foi nessa equipe destinada a Samaria, porque eles iriam passar por ali. Chegaram numa cidade samaritana e prepararam tudo, conforme o script. Uma casa onde houver gente boa, filhos da paz, gente de tranquilidade, que tenha prazer em me hospedar, e eu ficarei nesse lugar. Eles foram, assuntaram, auscultaram, acharam que discerniram, eu não creio que fizeram foi coisa nenhuma disso, porque já estavam todos surtadésimos. Chegaram lá e prepararam o negócio, quem sabe até impuseram, vamos resolver esse negócio aqui rápido, porque a gente está querendo ir logo para Jerusalém. Aí arranjaram lá uma casa, tá aqui que é a melhor da cidade, tá bom, então vamos botar ele aqui mesmo, porque quem está pensando quem é o maior, e quem está dizendo, instruindo a Deus acerca do que proibiu, não proibiu, já não está mais nem querendo saber como é o evangelho. Já discuta onde é a melhor casa, quem é o cara mais rico, quem é que pode segurar ele aí um tempo, porque ele está de passagem para Jerusalém, mas a gente quer dar um conforto a ele, mas no fundo, já conosco já quer mostrar serviço. Já entraram na fase de mostrar serviço. Aí prepararam tudo, só que conosco estava cego, conosco só via a junta de missões. Junta de missões para Samaria. Conosco estava debruçado sobre o plano de crescimento estratégico da missão de Jesus até Jerusalém. Conosco já está trabalhando, conosco já virou igreja, no sentido, entre aspas. Conosco já tem projeto, conosco quer que dê tudo certo agora. Conosco já tem essa fixação, tem que dar certo. E tem que dar certo conforme o nosso planejamento. Afinal, conosco planejou, conosco trabalhou, conosco foi lá em nome de Jesus. Está pensando o quê? Conosco sempre diz que é por causa do nome de Jesus, mas não é por causa de conosco mesmo. Porque conosco
já está surtado o suficiente para que o nome de Jesus seja o pretexto da chegada. O que conosco quer é a glória da realização. Aí Jesus chega e o texto diz que como o rosto dele, o semblante dele, refletia intrépida, não era sutil, intrépida, clara, explícita, inegável resolução. Olha a quantidade de palavras assertivas. A cara falava de modo intrépido e resoluto o fato de que ele preferia não ficar em Samaria, andar ainda que fosse a noite inteira, mas chegar logo em Jerusalém. Aí os samaritanos que viram isso, perceberam isso, deram passagem para Jesus. O texto prossegue dizendo que o grupo foi preparar lugar, apesar de Jesus já estar com essa decisão intrépida no rosto, eles foram com aquela fixação de quem diz a intrepidez dele que se adie. O que Jesus estava dizendo era, se eu precisar ficar, eu fico. Mas se a minha disposição interior continuar essa, eu vou andar direto até Jerusalém. Agora vão adiante, só no in case, just in case of. Se eu precisar dormir em Jerusalém, em Samaria, eu dormirei lá. Mas como eles foram e trabalharam, e chegaram em nome de Jesus e se apresentaram a comitiva especial, em nome de Jesus, seu João, que está vindo, e não pode bem dizer ainda, só quando Jesus ressuscitar dos mortos, que a gente tem permissão, mas é uma coisa extraordinária que o João viu, vocês não nem têm ideia de como esse irmão é abençoado. Aí preparam tudo lá, mas quando Jesus chega, os samaritanos olharam para ele, os mesmos que tinham cedido a pousada, não o receberam, não por capricho, mas por sensibilidade, por bom senso, por terem olhos abertos, por perceberem Jesus muito mais do que os apóstolos, do que conosco. Porque conosco só enxergava a si mesmo, conosco já estava naquele surto de nós trabalhamos, nós fizemos, a missão está realizada, agora Jesus tem que caber aqui. Jesus vai ficar aqui conosco, é que diz, segunda-feira é dia do milagre dos empresários, terça-feira é o dia do milagre de não sei o quê, quarta-feira é o dia do não sei o quê, sexta-feira conosco tem que abrir todas as portas, sábado conosco tem que fazer uma happy hour espiritual, domingo eles ditam tudo para conosco. Desde esse tempo aqui. Os samaritanos, porém, percebiam Jesus muito mais do que conosco. E eles não receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Eles disseram, por favor, fique à vontade. Que é isso? Que é isso? Não, nenhum constrangimento. Por favor, passa, Senhor. Agora, conosco ficou pau da vida. Conosco disseram, não é assim. Agora, o que conosco vai fazer? Peitar Jesus? Daqui o senhor não passa, vai ter que dormir aqui de qualquer jeito. Conosco tem esse pudor. Essa vontade não falta, mas esse pudor conosco tem ainda. Tem uns que já nem esse tem. Tem alguns que dizem, Senhor, se o senhor não fizer conforme eu estou falando, eu vou rasgar essa Bíblia aqui todinha. É uma pena, né? Só mais um livro rasgado. Porque Jesus não vai tomar nenhum compromisso de fazer o que aquele cara quer, só porque ele disse, se o senhor não fizer, eu vou rasgar a Bíblia. E o senhor vai dizer, ai meu Deus, não pode rasgar a Bíblia. Que eu sem Bíblia, quem sou eu sem Bíblia? Esse é o tamanho do ídolo de conosco. E essa é a grande demonstração de fé dos heróis de conosco. O senhor faz conforme eu estou determinado, eu prometo que eu rasgo essa Bíblia. É a pateticidade que conosco pratica e
e a otariedade global, olha-se. Graças a Deus existem os samaritanos. Louvado seja Deus pelos samaritanos. Por esse grupo que não é de Jerusalém, que não é filhote de fariseu nem de saduceu, que não nada, que também não ficou achando que era dono de Jesus, que não quis fazer 3 tendas para Jesus. Esse pessoal, quando faz o bem, faz porque faz, e não tem nenhuma teologia para justificar de acordo com o Evangelho. Na figura arquetípica que eles representam aqui no Evangelho, eles são assim, livres, leves, deixa passar. É onde uma mulher, que todo mundo já tinha dado uma garfadinha na cidade, conversa sozinha com Jesus, conforme a narrativa de João 4, e depois sai com seu poder extraordinário de relações com os homens da cidade, e chama tudo que é homem da cidade para ouvir Jesus pregar. E Jesus não só prega a eles, e eles ainda dizem, olha, agora já não é mais por causa dela que nós cremos, não, porque por causa dela a gente veio por outras razões também. Queria saber quem é esse carinha judeu, porque ela fica toda empolgada com ele, a gente veio, mas não é mais por causa dela, é por tua causa que nós estamos crendo que tu és o Salvador do mundo. E Jesus ficou mais 2 dias com eles. Quando quis, ficou, eles ficaram, foi tranquilo, sempre foi. Há uma simpatia natural de Jesus por essa gente discriminada pelos israelitas, que são os samaritanos, conforme os evangelhos. Esses, graças a Deus por existirem, por não terem esse compromisso conosco e terem um olhar muito mais simples para ver como é que está o rosto de Jesus hoje. O que ele está falando? É tudo intrépido, resoluto, clara determinação, está tudo tão óbvio, só conosco aqui não vê. Por exemplo, eu prego o Evangelho. Sabe quais são as únicas pessoas desse mundo que às vezes me dizem que não me entendem? São os crentes. Só os crentes. Eu vou em qualquer lugar da terra. Você anda comigo por qualquer lugar nessa cidade, por exemplo. Aonde eu for, tem gente que me vê na televisão. Todo mundo entende. Tem dias que eu não posso ir ali à padaria, nem à farmácia. Como essa semana, fui ali comprar um remedinho, daqui a pouco estava com 8 em volta. 5 velhinhas e 3 funcionários. Uma delas, inclusive, às vezes vem aqui. Eu não sei se a Débora está aqui hoje à noite. Mas ela frequentemente vem. As velhinhas não são de igreja. Todo mundo feliz da vida. Entendendo tudo, que maravilha, que coisa boa. A gente está se sentindo tão bem, tão livre de umas coisas que a gente não sabia nem o que era e saíram. E a gente em casa vai recebendo um monte de velhinhas, assim, com um pezinho para partir. Que coisa maravilhosa, ouvindo a palavra. E ali conversando, os outros funcionários também, todo mundo entende. Agora, de vez em quando eu encontro um crente que já ouviu o seu programa domingo e não entendi aquela frase. Eu digo, qual delas? Aquela que eu disse que está todo mundo levando um tarugo no rabo desse tamanho? Que vocês estão de 4 para o diabo? Qual delas? Se for essa, meu irmão, essa você compreende muito bem. Um cara que já chega entalado assim para falar comigo, está com alguma coisa presa em algum lugar. Para com isso. Para de disfarçatez. Porque crente, quando vira conosco, pelo amor de Deus, o cara não entende mais nada. Ele só entende o que é conveniente para ele ali naquela hora. Ele pinça frases, implica com o que ele não quer, proíbe. Você prega o evangelho inteiro, lindo, maravilhoso e redondinho. No meio do negócio você diz assim, esse homem que vive assim é um babaca. Aí ele sai dali e diz, meu Deus, não ouvi nada do evangelho, fui lá para aquele lugar e ouvi a palavra babaca. Essa semana teve um que me escreveu, se pelo amor de Deus, um homem com tantos recursos verbais como o senhor, eu estava ouvindo uma mensagem sua e o senhor chamou a verdade no íntimo, cingir-se com a verdade no íntimo, o senhor disse que era como a cuequinha do ser, a calcinha do ser.
Falei, mas meu amigo, cingir na Bíblia é a calcinha, aquele paninho, uma fraldinha, mano, que eles botavam, não tinha ainda como é o nome dessas outras? Zorba! Nem tinha aquela do pintinho que o Zico fazia propaganda na década de 80. Não tinha, era amarrava a fraldona no cara. Qual é o problema? Você não usa? Tem alergia? Eu perguntei a ele. Qual é o seu problema? Coça! Pelo amor de Deus, mas qual é o teu problema, meu irmão? É muita maluquice. Conosco fica assim. Os samaritanos, no entanto, sentiram Jesus de longe. Disseram, passa, Senhor, passa. Porque a gente quer espontaneidade. O Senhor fica quando o Senhor quiser. Quando o Senhor quiser seguir, o Senhor seguiu. E o Senhor ficando, o Senhor ficou. O Senhor seguindo porque preferiu seguir, ficou também. Não mudou nada. Só mudou para conosco, que fez planos e Jesus foi soberano. E ela diz que Jesus é soberano desde que a soberania de Jesus se encaixe nos planos de conosco. E sempre foi assim. Só piora, 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 e o surto aumenta, 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 aumenta. Aí, se prossegue, ainda na leitura, porque é só a leitura que eu farei hoje, dizendo o seguinte, vendo isto, que os samaritanos tinham dito, pode passar, Senhor. E que o trabalho, os planos deles e a agenda deles tinha sido desconstruída rapidinho por um encontro de espontaneidades entre Jesus e os samaritanos, eles surtaram. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, que são os Boanerges, filhos do trovão, que também tinham estado lá no Monte da Transfiguração, uma dupla de irmãos surtada agora aqui. Já tinham até conseguido surtar a mãe. Porque a mãe foi aquela mesma que chegou para Jesus e disse, olha, Senhor, só tenho um pedido a te fazer, é coisa simples. Muito simples. Quando o Senhor vier no seu reino, a única coisa que eu quero é que Tiaguinho sente à direita e Joãozinho sente à esquerda. É só isso. O senhor pode montar a seleção do jeito que o senhor quiser. Agora, essa linha de ataque é Tiaguinho e Joãozinho. E o senhor, é claro que o senhor é o Pelé, né? Mas para tabelar contigo ali, por favor. Tiaguinho e Joãozinho, a melhor dupla, eu posso garantir. Até a mãe já estava surtada, quanto mais eles. Se bem que mãe surta antes, muitas vezes, né? Mas eles, surtadaços já. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, olha só como a coisa é sutil. Na hora que eles estão vindo lá do homenzinho que expulsava demônios em nome de Jesus, eles disseram, mestre, nós lhe o proibimos porque não segue conosco. Olha a manipulação. Como o espírito da gente é manipulador o tempo todo. Primeiro era uma pergunta, quem é o maior? Aí não, pergunta não dá certo, levamos aquele cacete. Quer saber? A gente tem convicções. Nós temos que valorizar o grupo. É claro, entre nós não há nenhum maior. Foi surto nosso, mas não há maior. É claro, porque nós somos os melhores. Graças a Deus por nós. Louvado seja nós por nós. Deus conosco é um privilégio para Deus estar conosco. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, vamos parar de timidez. A gente já viu Moisés, já viu Elias, já viu Jesus glorificado, já viu nuvem luminosa, já viu pomba descer do céu na cabeça dele, já viu o pai falar, já viu tudo, já sabe até que Elias era João Batista, tem segredo que a gente não pode contar, até data marcada. Agora, venhamos e convenhamos, a gente não é entre nós não há um melhor, mas nós somos os melhores, como grupo, né? Como grupo nós somos, não é? Ele é Deus, para ele ter escolhido 12, tem que ter sido gente de um certo naipe, que a gente não sabe nem o que é, mas tem que ter um naipe na gente, tem ou não tem? Então, vamos proibir esse cara aqui, porque senão isso vira bagunça. Isso vira bagunça. Quando a gente chegar em Jerusalém já está uma confusão. Então vamos proibir logo esse cara aqui
E a gente informa ele, porque ele vai gostar de saber que a gente é a pessoa que põe ordem na casa. Aí chegaram lá e comunicaram, levaram aquela trauletada, aí que foi suave, foi um atropelamento manso, mas não deixou de ser uma atropelada. Aí eles agora chegam furiosos, furibundos com Jesus, com raiva de Deus, porque bagunça planos, que faz o cara trabalhar por nada, sem saber que a maior parte dos trabalhos que Deus me põe para fazer não tem nada a ver com os outros, tem a ver comigo. Ele me bota para trabalhar para me curar. Quando ele me frustra no meu trabalho é para me curar. Quando ele realiza, me deixa realizar alguma coisa, é também para me curar. E quando eu começo a fazer muitas coisas que dão certo e de vez em quando uma não dá, é para me curar. É sempre para mim. Porque eu não posso dar certo o tempo todo, senão eu surto. E você também. E qualquer ser humano. E bem-aventurado é aquele que não dá certo em tudo que faz, que é para manter o coração em independência e quebrantamento. Exceto aquele bem-aventurado que é bem-sucedido em tudo que faz, porque a vida dele não deixa de estar plantada junto ao ribeiro de água. Mas esses caras que se afastam do ribeiro de água e continuam dando tudo certo, são candidatos ao inferno. Dar fruto longe do ribeiro de água significa que eu estou me alimentando de alguma fossa, meu irmão, mas que não é a água da vida. E bem-aventurado é aquele que, em se afastando da fonte da água da vida, experimenta o desencontro. É sinal do amor de Deus por você. Pois bem, Tiago e João estão aqui representando esse surto coletivo. E eles chegam, e agora, que tinham vindo de uma pergunta, depois partiram para uma afirmação, nós lhe proibimos, pergunta não dá certo, afirmação não dá certo. Vamos nos oferecer. Esse negócio de dizer quem é o maior, foi mal. Nós somos os melhores, por isso proibimos. Isso aí a gente tem que resolver entre nós, nunca falar com ele essas coisas. Não pô-lo a par. A gente faz na surdina, vai proibindo e não diz nada. Agora, como ele está aqui, os samaritanos estão aqui, a gente está fulo da vida. Não dá para agredir samaritano porque ele está aqui. E nem dá para brigar com ele porque ele é ele. O que a gente faz? Uma pergunta piedosa. Uma pergunta sincera, uma pergunta que tem relação com o ano de Elias, com o Monte Carmelo. Essas do Velho Testamento, assim. Senhor, Tu queres que façamos descer fogo dos céus para consumir essa samarinantada todinha, Jesus? Que o senhor não precisa nem fazer esse pedido, né? Que é para não ocupar o Pai. Os caras já estão se oferecendo para serem mediadores entre Jesus e o Pai. Olha como a sutileza é grande. Depois o pessoal diz que foi o catolicismo que inventou isso tudo. Está na natureza humana. Eu vejo aí pastor pentecostal, neopentecostal, histórico, não histórico, padre, sacerdote, todo mundo, qualquer um, em qualquer lugar, o mesmo surto. O Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu? Não precisa nem se ocupar. Já estamos numa posição em que a gente fala e o fogo vem. Em outras palavras, o Senhor já nos treinou bem. Não precisa nem ocupar mais a Deus com isso. Isso iria evoluir tanto que chegaria um ponto que alguém diria na minha presença, olha, aqui nessa igreja quem manda sou eu. Não adianta vir com esse negócio de Deus e de evangelho. Isso é em outra dimensão. Aqui eu mando. Deus não tem nada a ver com o que eu decido aqui. Aqui no Brasil, na minha cara,
chega e evolui a esse ponto. A história do cristianismo inteira nos prova que evolui, no mínimo, para isso aí. Mas a sutileza precisa ser piedosa. Tem que ser uma pergunta. Uma pergunta na qual a gente não diga: Senhor, desce fogo do céu e queima os samaritanos, porque a gente está com ódio deles. Vocês não teriam coragem de fazer? A questão é: Senhor, queres que façamos descer fogo dos céus para os consumir? E Jesus olhou para eles. E olhem bem o que Jesus disse a eles, a Tiago e a João. Há uma moçadinha que está andando ali sentindo o cheiro do suor de Jesus todo dia. Vós não sabeis de que espírito sois. Essa é a coisa mais trágica que existe. E a gente pensar que o discípulo, que é chamado, vem, segue-me, que se alegra em seguir, que vai chamando outros, que vai dizendo: achamos o Messias, que vai se alegrando na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus. Depois de um tempo, começa a entender mais do que jamais sonhou. Aí começa a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ouvi Jesus dizer: bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí o cara surta. Aí já começa a interferir e ouve uma ré da Satanás. Mas mesmo assim, coladinho, sentindo o cheiro de Jesus, é levado ao Monte da Transfiguração, vê a glória de Deus. Houve mistérios. Vê a manifestação de Deus estourando covis demoníacos meramente com a palavra. Vê a graça sobejando, que eles podem recolher cestos, que tudo sobeja no amor de Deus, na inclusão que Jesus faz de todos no caminho, de todo quebrantado, de todo doído, de todo sofrido. E Jesus vai usando a esses, dizendo: olha, organize um grupo. Na hora de multiplicar, dividam em grupos de 50 e de 100. Vai dando algumas tarefas. Tarefas de servo, de garçons. Jesus nunca disse: carreguem os meus apóstolos numa liteira. Não arranjou uma mitra com as amizades dele lá em Jerusalém. Podia pedir ao sacerdote: eu estou querendo 12 mitras. Eu quero que os meus apóstolos andem com umas mitras, assim, suando pra caramba pelo deserto, mas já para eles aprenderem a serem bons crentes evangélicos, de paletó e gravata em praça pública, com calor de 50 graus na praia, vestidos de preto, pregando o evangelho da desgraça do medo de Deus. Eu já quero prepará-los para andarem assim, nesse sofrimento. Me arranjo umas mitras. Não. Chamou os carinhas e não botou-os para serem carregados. Só disse: carreguem, ajudem, preparem, sirvam, vão adiante. Organizem o povo na hora do milagre. Ele não mandou ficar organizando o povo aonde eles iam, só mandou aquilo uma vez. Ao contrário, à medida em que a intimidade deles vai começando com Jesus, ao invés de eles usarem isso para ficarem amigos de Deus e para ficarem semelhantes a Jesus, eles vão usando a intimidade para ficarem dessemelhantes de Jesus. Isso é outra horrível tendência da natureza humana, é se habituar a tudo, até ao sublime. Se convive tanto com o sublime que depois de um tempo você começa a querer fazer gestão do sublime, começa a querer virar bruxo. Quem é o bruxo? Senão aquele que quer ter controle sobre o sobrenatural e sobre o sublime ou sobre o transcendente. Isso é uma paganidade que está aqui dentro da gente, que eles não conseguem evitar nem em relação a Jesus. Aí quando crianças querem se aproximar, eles já começam a querer impedir.
Já começam a virar xerifes. Já começam a dizer, não, isso não pode das crianças, não, cala a boca agora, não pode não, não sei o que e tal. Vocês já reconheceram essas histórias muitas vezes, vocês já viram como alguns mesmos de vocês se converteram de um modo e algum tempo depois já estavam querendo enquadrar a gente. Não precisa nem ir longe, no caminho da graça. Aqui no Brasil inteiro. Eu conheço pessoas que chegaram, que assim, do ponto de vista dos que já estavam, não tinham o perfil exato do caminho, que eu mesmo recebi telefonemas, de gente perguntou, mas fulano tem o nosso perfil? De que perfil é o nosso? Para mim, onde houver amor, aí existe o nosso perfil. Onde não houver amor, aí não existe o nosso perfil. O resto é estética de vaidades de idiotas. Se houver amor, está todo o perfil que eu estou buscando. E o Evangelho mais do que eu. Se não houver amor, meu querido, pode ter a cara do que achem que pareça o caminho da graça. Será uma desgraça. E para mim não tem perfil nenhum. Mas logo, logo, se a gente não presta atenção, a gente começa já a dizer conosco. Não, parece com a gente, não parece com a gente, tem o nosso perfil, não tem o nosso perfil, só fica olhando e vendo conosquinho querendo aparecer. Por enquanto eu dou uns petelecos na orelha, não sei o que, papapá. Pode baixar o amazonense uma hora dessa e eu chegar e dar um caldo no rio, até o cara lembrar de onde ele está vindo. E pelo amor de Deus, o que é o Evangelho? Que é coisa séria, a gente não está aqui para brincar conosco é o diabo. Então, isso é transformado em piedade, gente. Cria-se uma teologia quando chega nesse ponto. Ou é a teologia da Guerra Santa, que foi o que Constantino criou e não os muçulmanos, da guerra em nome de Deus. Aí começa a se criar uma teologia da maldição hereditária, que é uma coisa que só conosco tem o poder de quebrar. A teologia da cobertura espiritual é outro poder de fogo do céu. Senhor, tu queres que a gente o cubra? Ou tu queres que a gente os descubra? Isso que ainda tem um pudor de fazer pergunta. A maioria já chega e diz, eu descobri, eu cobri, eu cubro, eu descubro. Não é possível que você que está aí, você que está aqui, não esteja enxergando a palhaçada inteira nessa descrição que aqui para nós está sendo feita a partir dos elementos inocentes do Evangelho, mas que já caracterizam o tamanho hiperbólico da caricatura monstruosa que foi construída no curso da história e que nos cerca para todos os lados. Só um cego não enxerga isso, só um membro de conosco. Porque qualquer samaritano percebe a diferença. Senhor, tu queres? Aí a gente faz uma teologia. E é sobre esse fazer de teologias da maldade e dos caprichos de conosco que eu quero conversar na quarta-feira que vem. Como conosco produz suas teologias para justificar seus ódios, suas agendas, suas malquerências, suas antipatias. Como conosco desenvolve as suas teologias para samaritanizar alguns, para santificar a outros. Como a história dos dogmas da igreja é a história dos surtos de conosco. Na maioria absoluta, quase das vezes. Esse poder de conosco, que é sutil e que pode pegar em qualquer um de nós, que não precisa alguém virar qualquer coisa com uma função pública no ambiente de conosco, apelidado de igreja, mas que pode se instalar no indivíduo. Ele chega em casa, eu vejo mulheres, por exemplo. Mulher danada para fazer isso. Ela começa a entender o Evangelho num lugar, ou supõe que está entendendo,
Está crendo, sabendo mais do que o marido. O marido é um chato, vive com aquele mau hálito de quem torna todas e não chupa nem um house. Chega ali, ser sesudo e chato. Se derem um livro para ele, ele joga fora na hora. Ele faz questão de se manter burro. E é o marido dela. Manda para todo lado. É um pig. E não é maleão. E tá lá, do lado dela. Agora ela vem e ela recebe novos conhecimentos de Jesus. Ela vira membro de conosco, foi batizada em conosco, toma ceia em conosco, já dá aula para uma classe de conosco, já está se envolvendo com missões em conosco, já visita a casa do pastor de conosco, já ficou amiga da mulher do pastor de conosco, já está íntima de conosco. Aí ela volta para casa, para aquele marido, burro, estúpido, fedido e desleixado, que não quer nada com Deus, muito menos com conosco. Deus me livre de conosco. Conosco é bom para minha mulher, pelo menos ocupa ela lá. Mas coitado, ele não sabe o que ele vai sofrer. Ele não sabe. Vai chegar uma hora que ele vai dizer: que saudade que eu tenho do tempo em que ela não era de conosco. Do tempo em que ela sabia fazer peãozinho na cama quando a gente transava. Agora, depois que ela é membro de conosco, agora, meu Deus, cada vez que eu a procuro com a minha libido, ela mata com a Bíblia, assim, pá! Ela se vinga em mim de todos os lados, ela me acusa. Até o anjo do Senhor está próximo demais para rolar qualquer coisa hoje à noite. E você só não vê porque não é de conosco. Tudo. O cara está no inferno, está perdido. E ainda tem uma herança familiar desgraçada. Pelo amor de Deus, quem quer ficar casado com essa jararaca? Aí se o cara não aguenta mais, começa a trair ela, diz que foi o diabo. Ele tinha ficado 15 anos sem fazer nada, ela se converteu a conosco. Virou essa bicha. Volta e 3 anos depois o cara pula seca. Foi o diabo porque tá me tentando só porque eu sou de Jesus. Não, querida, é só porque você virou uma filha de conosco insuportável. Não estou dizendo que em todos os casos seja assim, mas que numa grande maioria assim que acontece, não é moleza. Eu só estou ilustrando isso para dizer que esse surto de conosco, você não precisa carregar mitra, báculo, sentar num trono, numa cátedra e dizer: eu sou representante de Deus aqui. Não. A gente exerce nos âmbitos da vida da gente. Às vezes é a mulher sobre o marido que a perturba de um lado e que ela quer inferiorizá-lo de outro. Às vezes é com todo filho que não gosta do ambiente social de conosco e que o próprio pai e mãe já dizem que eles estão fadados ao inferno se não se integrarem a conosco. Todos os juízos que a gente faz para todo lado, o tempo todo, estão presentes em nós como manifestação desse poder bruxificante de conosco na alma humana. E tudo isso nasce daquela questão, daquela insinuação: como Deus sereis. Isso funciona para todos os lados. E como eu disse inicialmente, não tem isenção no ambiente de conosco. Ao contrário. Reunir-se em nome de Jesus sem Jesus faz desse ajuntamento a maior bruxaria humana que alguém pode realizar. A tal da igreja de Satanás se reunindo em nome de Satanás é menos demoníaca do que conosco, com as bandeiras de Jesus, se reunindo em nome de Jesus, negando o evangelho de todos os modos, sem Jesus nem próximo. Jesus já nem mais na porta está batendo como batia em Laodiceia. O que ficou aí foram eles, entregues a eles mesmos, fazendo as suas teologias de ódio. Sejam aqueles que destroem torres,
sejam aqueles que, em nome da democracia cristã, bombardeiam o mundo, ou sejam aqueles que, em nome de dinheiro, grana e sordidez, como na Nigéria, estão ensinando os pais a bruxificarem seus filhos, porque ou pagam 3 meses de salário ou as crianças vão para o pau, viram bruxas e morrem sozinhas em algum lugar. Conosco é assim. Vem das sutilezas mais imperceptíveis às cruezas mais chocantes. E cada um de nós tem o potencial de virar esse bicho aqui, se o coração não andar de fato sob Jesus e o Evangelho todo dia, o tempo todo. Se não for assim, eu estou prevendo, sem chance de errar, você virará isso aqui. Sempre que você se tornar mais gente da sua própria crença e fé, sempre que você se tornar mais gente do seu próprio grupo e igreja, sempre que você se tornar membro dessa confraria que acha que recebeu poder especial para representar a Deus na terra, sempre que isso se tornar realidade em você, Jesus aí já não estará e você será apenas mais um surtado dessa seita gigantesca dos membros de conosco, que andam fazendo muito mal à terra no curso dos milênios. Acerca disso eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e salva-nos de nós mesmos e das opressões de conosco na terra. Vamos ficar em pé.